Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a professora Solange Tomiyama e é uma honra tê-los aqui comigo para tratarmos de assuntos relacionados à Faculdade de Direito. Hoje nós vamos abordar o tema processo judicial versus acordo. Qual a melhor forma de compor um conflito de interesses? O objetivo desse vídeo, primeiro, é dar uma orientação ao aluno e até mesmo lembrar ao advogado qual é a primeira lição que nós temos que ter em mente quando nós aprendemos direito, né? Sempre a gente tem que tentar conciliar as partes. Mas qual que é a diferença, até mesmo a fim de se estimular essa atuação mais direcionada? Para depois fazer dessa comparação, eu contar um caso para vocês que aconteceu no escritório de uma moça que veio me procurar, ok? Então, qual que é a diferença? O que envolve os conflitos de interesses quando as pessoas procuram um advogado? Eu já disse a vocês, né, que naquele vídeo, quando procuraram um advogado, que geralmente as pessoas que vão procurar, elas já tentaram de tudo para resolver os problemas. E elas fracassaram em todas elas. Ou às vezes até com outro advogado fracassaram. E aí, por conta disso, essas brigas já acabaram desgastando de uma tal maneira que já tem a parte não só material, né, de fato o prejuízo, de fato a discussão em cima de um bem, mas o problema pior já envolve mágoa, ressentimentos, já envolve sentimentos ruins, já envolve até mesmo humilhações. Então, junto com isso, a pessoa já fica com um quê a mais, querendo brigar. Para isso, você tem que entender que esse conflito, primeiramente, você tem que ouvir o seu cliente. E desse conflito, entender qual é o fundo, qual é o direito e se existe esse direito. Então, porque às vezes o seu cliente também só quer falar e ele quer que alguém entenda que, embora banal, aquilo é importante para ele. Às vezes um pedido de desculpas, às vezes a devolução de uma coisa pequena, mas é importante. E é importante que alguém valide esse sentimento e valide essa preocupação, mesmo que para você aquilo seja uma bobagem, tá? Nunca é uma bobagem para o cliente, então você tem que ter essa empatia de entender. E antes mesmo de recebê-lo, você tem que analisar a documentação, não com aquele olhar, nossa, agora eu tenho um cliente, agora eu vou ganhar dinheiro em cima dele. Não, primeiro analisa, sem criar qualquer expectativa e até já imaginando que é uma coisa fácil de se resolver. Então, para isso, você nem faz falsas esperanças. Nossa, esse processo vai ser o processo da minha vida. Não. Primeiro analisa e marca várias reuniões, né? Ouça o seu cliente, ouça separado, ouça junto, ouça mais de um. Para o quê? Porque desses conflitos, grande parte poderia ser evitado, poderia não ir para o judiciário. Ah, mas é ruim, você está dizendo que o judiciário não funciona? O que as pessoas, alguns profissionais do direito não explicam, que o processo em si é um processo que custa tempo, né? Ele não é rápido, porque tem vários processos em andamento. Além de demorar, ainda tem uma questão financeira. Você tem que orientar que vão haver perdas, vão haver custos e ainda o juiz pode entender que você não tem razão e ainda você vai ser condenado a pagar as custas e honorários da outra parte. Então, pode causar um prejuízo ainda muito maior. E ainda pode gerar um sofrimento de angústia, um sofrimento de injustiça, um sofrimento de ver que a pessoa está expondo, que a pessoa está sendo ingrata com você. Aí você vai ler a petição ou a contestação da outra parte e falar: nossa, que mentiroso, ai, que advogado safado. Então pode gerar sentimentos ainda muito mais sórdidos.
E aí, às vezes, você acaba perdendo até mesmo algumas oportunidades. Puxa, se eu não tivesse entrado na briga, eu poderia ter vendido bem já, eu poderia ter me desfeito, eu poderia ter mudado de cidade, eu poderia ter feito outras coisas, seguindo a minha vida, ao invés de ficar preso com a pessoa num processo judicial. Então, no conflito de interesse, eu geralmente encaminho para o judiciário somente aqueles casos que não, eu tentei de tudo, mas não teve jeito. Até porque existe essa questão dos malefícios do processo judicial. Mas também tem a coisa boa. Por quê? A decisão vai ser justa, porque é alguém imparcial, que é o juiz, que vai analisar só os fatos, o direito e as provas. Pronto, friamente. Ele não vai ter envolvimento com a coisa, ele não vai ter sentimento, até porque ele tem que ser equidistante. Então, nessa hora, até às vezes tem decisões que são boas, por quê? Porque no acordo a gente nunca chegaria a essa decisão, que é uma decisão que não cabe mais recurso, passado prazo, tudo, e as instâncias, é uma decisão definitiva que a gente só respeita e cumpre. Ah, mas é isso. Não, o juiz falou e é isso que vai ser. Você não tem como falar, ah, porque tá errado. Não, ué, o juiz que proferiu aquela decisão. Então, lógico, em último caso, a gente vai para o judiciário, até porque o judiciário ele tem essa atribuição, essa jurisdição para resolver. Mas antes de mais nada, você tem que colocar a opção para o seu cliente. Se ele prefere, mesmo com base nesses prós e contras, se ele prefere ir para o judiciário ou não. Porque ele pode escolher não ir. Ele pode escolher, acho que realmente não vale a pena, né? Então você tem que esclarecer, você tem que julgar limpo, você tem que inclusive falar que ele pode perder, mesmo com todos os direitos garantidos. Por quê? A ideia não é você instigar o seu cliente, sabe? Ele já chegou fervendo e você vai lá e joga mais lenha na fogueira para inflar ainda mais aquela raiva dele. Não. O papel do advogado não é instigar. O papel do advogado é ouvir e dar as opções para que o cliente escolha. E escolha aquela que você, técnico, que sabe das leis, vai ser a menos prejudicial em todos os aspectos para o seu cliente. Então você não pode enganar ele. Você não pode deixar de expor os riscos, porque depois sobra para você. E aí você, enquanto advogado, você enquanto estagiário, vai falar, nossa senhora, ele ficou com raiva de mim, ele fica falando mal de mim. Por quê? Porque você não teve uma postura, no mínimo, ética, profissional. Você só pensou no seu. Vou propor ação, vou ganhar, eu já ganhei meu dinheiro. Não, às vezes, se você não propor ação e você conduzir de uma maneira muito mais eficaz ao seu cliente, ele vai ficar tão grato que ele volta e que ele indica e que ele fala bem para você e que isso vale mais do que qualquer outro dinheiro, ok? Então, antes de mais nada dessa escolha, eu entendo que a conciliação sempre é o melhor caminho, mas eu sempre exponho para o meu cliente os prós e contras, tanto de um quanto de outro. Por quê? Eu tive um caso no escritório, eu estava recém-formada e estava lá fazendo o meu trabalho, né? E aí apareceu uma moça. Doutora, você pode atender? Ela não tem hora marcada, mas ela está precisando muito falar com um advogado. Eu falei, eu atendo, né? E aí eu recebi, a moça tava transtornada, ela estava com o semblante todo desfigurado. E ela falou assim, doutora, eu quero que a senhora me ajude. Eu falei, beleza, né? Tô aqui para isso. Aí ela falou assim, porque eu tenho dinheiro. Eu tenho muito dinheiro. Eu falei, nossa, é agora que eu achei a sorte grande. E ela já estava pronta para tirar o cheque, na época cheque, né, muito tempo atrás, para fazer o preço, preencher com o preço que eu colocar, que eu ia colocar no meu serviço. Falei, tá bom, mas antes de você preencher, né,
Eu já pensando, né? Deve ser algum processo de indenização, alguma coisa grande. Ela falou assim, eu tinha um namorado. Eu falei, nossa, será que... E eu já pensando nos casos. Será que tinha uma união estável, né? Será que tem bens para separar? E esse meu namorado, a gente namorou 5 anos e ele me trocou. E aí ela continuou. Ele me trocou pela minha melhor amiga. Eu com aquela cara de ué, né? Falei, mas aonde entra o direito? E ela falou assim, eu falei pra ela, né? O que eu poderia te ajudar? Eu falei assim, eu quero que a senhora faça ele sofrer. E pensando, como é que eu vou fazer um homem sofrer? Meu Deus do céu. Eu falei assim, eu quero que ele sofra demais e se arrependa de ter feito isso comigo. Eu pago. Eu falei assim, aí eu rapidamente falei, você tem muito dinheiro? Ela já, o olho brilhou, falou, nossa, ela tem uma estratégia. Essa advogada é boa. Falei assim, você tem muito, muito dinheiro? Tenho, doutora. Me fala teu preço que eu já vou preencher aqui. Falei, então pega esse dinheiro e procure um médico, porque não é advogado que você precisa. Infelizmente eu não tenho nada, nem caminho, nem nenhum para curar essa dor ou para amenizar essa dor. Talvez o médico te auxilie, mas um advogado jamais vai trazer ele de volta, jamais vai poder fazer gratuitamente que ele sofra, só porque ele te deixou. Moral da história, ela ficou tão grata, né? Na hora ela ficou tão assustada e ela ficou tão grata que depois ela me indicou para toda a família dela, para todas as amigas dela, porque ela entendeu que de fato só faltou alguém capaz de ouvi-la para encaminhar da melhor forma, mesmo que esse encaminhamento não fosse jurídico, ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Obrigada por assistir até agora. Se você gostou, compartilha com alguém que está interessado em saber se é melhor eu processar. Olha que eu vou te processar, entendendo que a escolha é do cliente, mas desde que você coloque para ele quais são as opções. Eu caminho sempre pela conciliação, sempre. Mas só em outros casos, se não der mesmo, aí a gente judicializa o processo, ok? E se achar interessante, curta aqui embaixo para que esse vídeo, o YouTube entenda que possa chegar para mais e mais pessoas, tá bom? Eu fico aqui. Se vocês se interessarem em receber mais conteúdo, se inscreva no canal, porque aí sim eu vou saber se você está gostando ou não daquilo que eu faço com muito carinho para você, tá bom? Deixa aqui um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!